Olá a todos, hoje venho falar-vos sobre uma espécie pela qual sempre tive curiosidade, o Pinus alapensis, ou o pinheiro do Alepo, no seu nome comum. Este pinheiro é característico das zonas mediterrânicas, especialmente das zonas costeiras, na zona onde resido. É ainda possível encontrar algumas manchas florestais desta espécie que facilmente colonizam terrenos baldios. Esta espécie aguenta bem o calor e o tradicional vento das zonas perto do mar, apesar de não ser muito comum ver em bonsai. Começa agora a notar-se alguma curiosidade na comunidade bonsai aqui em Portugal e, nesse sentido, espero que este vídeo talvez possa ajudar a esclarecer algumas pequenas dúvidas que tenham ainda sobre esta espécie. Uma das características deste pinheiro é a casca, que em árvores maduras, para cima dos 15 anos, tem um aspecto mais rugoso, com escamas de pequena dimensão, a média dimensão, fissuras com uma profundidade decrescente, da zona da raiz até ao topo do tronco, uma cor mais acinzentada, um padrão de escamas que normalmente é vertical. Isto aqui em comparação com a casca do pinheiro manso, porque é normal ver estas duas espécies a coabitar na mesma zona, é possível diferenciar que, enquanto a casca do pinheiro manso costuma apresentar uma casca muito mais rugosa, com escamas dérmicas maiores, fissuras mais profundas e com um padrão que, apesar de vertical na sua maioria, é também mais largo, a casca do pinheiro alapensis é uma casca que tem uma certa personalidade. As agulhas do Pinus alapensis são muito mais suaves ao toque que em comparação com o pinheiro manso ou o tumbergi. São geralmente compridas, com 8 a 10 cm e com uma cor verde amarelada. Outra característica é a distribuição das mesmas ao longo dos ramos. Comparativamente com as espécies que já falámos, o pinheiro do Alepo apresenta uma menor densidade foliar. As pinhas deste pinheiro são normalmente pequenas a médias e não ultrapassam os 12 cm. Apresentam um aspecto muito mais alongado, muito mais estreito que as pinhas do pinheiro manso. As sementes são muito semelhantes em tamanho ao pinheiro negro japonês, ao Pinus tumbergi. Quem está habituado diferem apenas na cor. Estas são um pouco mais escuras. A espécie frutifica com alguma facilidade. É relativamente acessível ver em árvores adultas, por exemplo, uma grande quantidade de pinhas que já abriram, mas que ainda se mantêm na árvore. Esta capacidade reprodutiva associada ao clima das zonas costeiras poderá eventualmente justificar o sucesso da colonização que a espécie apresenta aqui. As plantas, vocês veem aqui na fotografia, as plantas mais jovens, dependendo das condições climatéricas, elas levam normalmente 10 a 15 anos a desenvolver uma casca rugosa, e mesmo nesse estágio ela está, na maioria das vezes, localizada somente na zona do tronco, perto do colo da raiz. Esta dificuldade em criar rapidamente uma casca com um caráter poderá ser um fator que tem dissuadido muitos bonsaístas a eventualmente recorrer a esta planta como forma de fazer bonsai. A experiência que eu tenho com esta espécie em treino de bonsai tem estado ultimamente centrada na propagação por sementes. O pinheiro do Alepo é muito fácil de reproduzir por este método, apesar de já ter tentado realizar algumas recolhas na natureza no passado. O sucesso que eu tive associado com o Yamadori, pelo menos da minha parte, foi relativamente baixo. Neste sentido, a única forma que encontrei mais viável para mim foi efetivamente começar do zero, ou então muito perto disso. A desvantagem deste processo está muitas vezes associada com o tempo que levamos até podermos chamar uma planta de bonsai. E a vantagem é que com este processo temos a possibilidade e a capacidade de manipular mais efetivamente alguns aspectos no design da planta. O meu primeiro projeto de alapensis começou sensivelmente em 2004,
quando se diz experimentar recolher uma planta que não teria mais do que uns 4 anos e tentar transformá-la em bonsai. O conhecimento que tinha na altura era muito limitado, sabia muito pouco sobre o tipo de intervenção, bem como em que altura seria apropriado trabalhar a mesma. Isto, novamente, levou-me necessariamente a fazer alguns erros, especialmente de cultivo, e também algumas experiências mais estranhas, relacionadas com a utilização de casca de banana como uma fonte de etanol. O objetivo era provocar o amadurecimento precoce do tecido dérmico, neste caso a casca. Em 2010, com já alguns anos de cultivo, mas com muito ainda por aprender, eu transplantei este pequeno pinheiro para um vaso do ceramista checo Lika, tinha adquirido há uns anos antes no Elanders. Foi também neste ano que decidi, erradamente, fazer a primeira grande estilização. Hoje reconheço que não foi a intervenção mais correta, muito devido ao timing da mesma, e depois o preço que tive que pagar foi a seguir, foi o enfraquecimento da planta e ter que gastar os anos seguintes na recuperação para níveis de vigor que permitissem a sobrevivência da mesma e o treino em bonsai. Foi também neste período que as minhas experiências com o cultivo foram se tornando talvez um pouco mais organizadas e onde tive a oportunidade de adquirir um pouco mais de conhecimento do que eu tinha antes, que era universitário. Em janeiro deste ano, depois da planta de estar restabelecida e ter novamente um vigor que era um vigor utilizável para trabalhar, realizei já algumas intervenções com mais consciência. Isto foi no sentido de promover a ramificação e o correto desenvolvimento das velas e das agulhas. A planta teve uma nova intervenção nesta altura, de forma a restabelecer uma imagem gráfica mais interessante. Nesta imagem vocês podem observar, por exemplo, que já se efetuou a limpeza das agulhas velhas, de forma a preparar a árvore para a estilização. Fazer só aqui um parênteses, no sentido de vos alertar para que trabalhem esta espécie sempre com agulhas e velas maduras. Um dos erros mais comuns que tenho tido a possibilidade de observar ultimamente é a tentativa de trabalhar o Pinus alapensis com folhagem juvenil. Se queremos realmente ter uma imagem madura da planta, devemos evitar ao máximo isto. Aqui vocês podem observar que, devido ao processo de restabelecimento de vigor, parte da rugosidade que a planta tinha anteriormente perdeu-se. Em contrapartida, ela ganhou em saúde. Podemos ver também que houve um aumento do diâmetro do tronco, comparativamente com a imagem que vocês viram de 2006. Este aqui já é o resultado final, depois de aramado e iluminado alguns ramos. Em jeito de conclusão, dizer apenas que a melhor forma que encontrei de trabalhar esta espécie é tratá-la como um pinheiro vermelho japonês, como alguns bonsaístas já o sugerem, evitar ao máximo de trabalhar com folhagem juvenil. O tipo de solo que funciona melhor comigo no cultivo desta espécie são Akadama, Kiryuzuna e Vulcânica, em partes iguais. E por último, para irem com uma certa calma no processo de treino em bonsai. Já o meu avô dizia: é preferível ir lento e chegar ao destino que rápido e ficar a meio caminho. Espero que tenham gostado e até uma próxima.